Vamos aqui para a coluna de Manuela Alcântara, porque eu acabei de falar para você a respeito de como vai ser o julgamento de Eduardo Bolsonaro, que acontece amanhã na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Correto? Correto. Então, ela traz essa informação de que o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da DPU para adiar o julgamento de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, havia esse pedido para que o julgamento não acontecesse amanhã, como está marcado, mas ele foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos trazer então aí detalhes desse pedido e da negativa, da justificativa de Alexandre de Moraes para isso não acontecer. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Defensoria Pública da União para adiar o julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é réu por suposta coação no curso do processo da trama golpista. A decisão foi hoje, segunda-feira, e nela o Moraes ressaltou que não há qualquer violação aos princípios do juiz natural e da colegialidade no julgamento da presente ação penal, em ampla observância aos princípios constitucionais, ao regimento interno do STF e às normas processuais. Foi isso que foi dito na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, o julgamento segue previsto para esta terça-feira, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. No pedido que foi feito a Moraes, a Defensoria Pública havia alegado que a análise da ação penal por um colegiado incompleto, atualmente composto por 4 ministros, poderia comprometer as garantias de defesa do réu. Lembrando que a primeira turma tem atualmente 4 ministros. O ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia e esqueci agora o nome dele, mas eu vou já lembrar. A questão é, o ministro Luiz Fux, ele era da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pediu para ser transferido para a segunda, depois que o ministro Luiz Roberto Barroso deixou o Supremo Tribunal Federal. O Moraes ressaltou, então, nessa decisão, que, conforme uma decisão anterior da Corte, que a ausência de um ministro no colegiado não impede o julgamento pelas turmas ou pelo plenário do STF. O mesmo entendimento já foi aplicado anteriormente na análise de réus da trama golpista no fim de 2025. Eduardo Bolsonaro responde à ação penal por supostamente tentar pressionar autoridades brasileiras a partir dos Estados Unidos durante o andamento do processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Lembrei o nome do 4º ministro, ministro Flávio Dino. Então tá aí, ó. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Cristiano Zanin, ministra Carmen Lúcia e ministro Flávio Dino. Esses são os 4 que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal atualmente, por conta da saída do ministro Luiz Fux, que foi para a segunda turma, depois que o ministro Luiz Roberto Barroso deixou o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal só consta com 10 ministros, exatamente porque ainda não houve essa substituição do ministro Barroso. Houve a tentativa, de fazer com que o advogado-geral da União, Jorge Messias, fosse ministro do STF. Aconteceu a sabatina, ele não foi aprovado, então o cargo, a vaga ainda está lá para ser preenchida. E olha, vamos trazer aí só as alegações, entender aí mais um pouquinho desse processo que vai ser julgado amanhã. O julgamento ocorre após a Procuradoria-Geral da República pedir a condenação do ex-deputado. Segundo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o Eduardo atuou de forma continuada para interferir no andamento do processo. Para o Gonet, o inconformismo do réu materializou-se em atos concretos de hostilidade e promessas efetivadas de retaliação internacional com o objetivo claro de paralisar as persecuções penais em curso, o que preenche integralmente os requisitos do tipo penal imputado. Isso foi o que foi dito pelo PGR nas alegações finais. A principal motivação, segundo a PGR, seria mover o STF a não produzir juízos condenatórios nos processos relativos ao chamado caso do golpe. Ele ainda disse o quê? Não há como se admitir ainda a tese de que a conduta do réu estaria protegida pelo exercício regular de um direito ou pela liberdade de expressão, dada a inexistência de direito absoluto. A liberdade de expressão, embora pilar da democracia, pode encontrar limites quando colide com outros bens jurídicos relevantes, como a correta administração da justiça. Essas foram as alegações finais feitas pelo PGR nessa que
vai ser, então, o processo que será analisado amanhã, o julgamento de Eduardo Bolsonaro, que acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.